o maior investimento. Se nós fôssemos a perguntar qual é o maior investimento, qualquer um de nós teria a sua própria opinião. Outros diriam: meu irmão, o maior investimento é ir a Dubai e fazer aquelas compras de negócio, criar um network e prosperar. Outros diriam que não, o maior investimento é ir a Xangai ou uma outra cidade da China e fazer um grande negócio. Outros diriam que não, o maior investimento é a família, é ser todos os dias atrás de um salário. Outros não, é sair todos os dias atrás das empresas. E as opiniões poderiam ser diversas. Mas quando nós olhamos para o Corão, olhamos para a Sunna, nós vemos um outro posicionamento do Criador, um outro posicionamento do seu mensageiro, alayhi salatu wassalam. No hadith, o profeta alayhi salatu wassalam diz-nos o seguinte: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. Quando o ser humano perde a vida, todas as fontes de recompensa cessam, param de funcionar. إلا من ثلاث, com exceção de 3 fontes de recompensa. E ele vai citar: صدقة جارية, uma caridade contínua. Uma caridade contínua é uma referência a qualquer ação que a pessoa terá feito, cujos benefícios daquela ação continuam a recair para as pessoas. Como, por exemplo, uma árvore que ele plantou. Ele morreu, perdeu a vida, mas os frutos da árvore, a sombra daquela árvore, continuam por diversas outras gerações. Então este é o Sadaqat Jariya, uma caridade contínua. Depois diz, alayhi salatu wassalam, o mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos estejam com ele, diz: Ao ilmin yuntafa'u bihi, ou um conhecimento do qual as pessoas se beneficiam. Ele deixou um conhecimento, deixou uma palestra, deixou um livro, ou deixou qualquer outra forma de conhecimento, uma escola, alguém que ele ensinou, e que aquele conhecimento continua sendo transmitido e a trazer benefício para as pessoas. 3, ele vai dizer: Ao waladin salihin yad'u lahu, ou um filho piedoso que faz preces e implora, interage com o seu Criador a favor daquele que foi o seu pai, sua mãe, né? A favor do seu ente querido. Nós vemos uma coisa interessante aqui neste hadith, nesse dito do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. Qual é a particularidade? Aqui nós começamos a perceber qual é o maior investimento que você pode fazer. O maior investimento que você pode fazer é investir nas pessoas. Investir nas pessoas. Enquanto que outros lutam para ter patrimônio, outros lutam para guardar dinheiro no banco, naquilo que chamam de poupança, outros vão lutando por outras coisas, não é? Enquanto que o interesse maior do nosso Criador é as pessoas, e aquele que compreender isso fará com que tudo aquilo que ele gasta de energia e recursos volte sempre para as pessoas. O maior investimento é as pessoas, assim como nós vemos na história de Yusuf alayhi salam, quando os seus irmãos, eles vão dizer assim: La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. Eles dizem que, na verdade, o Yusuf
e o seu irmão Binyamin são mais amados para o nosso pai, minna, em relação a nós, wa nahnu usba, sendo nós um grupo maior, um grupo mais forte. Como é que eles concluíram o caso? Inna abana la fi dhalalin mubin. Na verdade, o nosso pai está numa evidente perdição. Eles concluíram o caso assim. O plano a seguir que eles vão fazer é porque eles concluíram o caso assim. Mas o que é que nós vemos aqui nesse pronunciamento dos irmãos de Yusuf? Os irmãos de Yusuf chegam a essa conclusão porque Yusuf e o seu irmão Binyamin passavam muito tempo na companhia de seu pai. Ou seja, Yaqub, alayhi salam, que era o pai não é, desses todos homens, ele dedicou boa parte do seu tempo investindo no Yusuf. Eu até costumo fazer uma pergunta curiosa para certas pessoas. Eu pergunto assim: onde é que o Yusuf estudou? Em que universidade terá estudado Yusuf? As pessoas não me respondem esta pergunta porque, de facto, não houve uma universidade tradicional para ensinar ao Yusuf todas aquelas técnicas e habilidades que ele possuía, que mais tarde lhe renderam o título de governador do Egito. Então, de onde vem aquilo? Vem do investimento de Yaqub. Yaqub gastou parte do seu tempo, parte da sua vida, ensinando o seu filho Yusuf. Daí que nós vemos quando Yusuf diz: Ya abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba, wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin. Ele diz: o meu querido pai, eu vi 11 estrelas e o sol e a lua, vi-los prostrarem-se para mim. Neste momento, Yaqub alayhi salam diz para Yusuf: Ya bunay, o meu querido filho, la taqasus ru'yaka ala ikhwatik, não conte esta tua visão, não conte esta tua visão ala ikhwatik, para os teus irmãos, fakidu laka kaida, eles vão tramar alguma coisa para te prejudicar. O que é que nós aprendemos aqui? Visão. Yusuf tinha visão. E é uma das coisas muito sensíveis para as pessoas que não crescem na companhia de pais. Ou seja, pais que não sabem investir nos seus filhos acabam prejudicando uma coisa muito importante, que é visão. É aquilo que coloca muitos miúdos nas ruas. A famosa delinquência ocorre como resultado de crianças que cresceram sem uma visão. E Yusuf tinha não só uma visão, mas uma visão absurda, uma visão grande, desafiadora. Sendo Yusuf alguém que estava a viver numa zona rústica, palestina, naquela altura, sonhar com aquilo tudo, ter aquela visão, demonstra muito os ensinamentos, os efeitos dos ensinamentos que Yaqub alayhi salam ia incutindo em seu filho. 2. Quando os irmãos levam Yusuf e decidem em jogá-lo lá no poço, falamma dhahabu bihi, então quando eles saíram com o Yusuf alayhi salam, وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب, juntaram, decidindo assim que não, nós vamos lançá-lo lá no fundo do poço. Neste momento, o que acontece? Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, nós revelamos para Yusuf, trouxemos uma clareza para Yusuf. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, tu, em verdade, irás os informar sobre este seu assunto. بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, numa altura que eles nem se vão dar conta disso. O que é que nós aprendemos aqui? A capacidade de ressignificar assuntos difíceis, ou seja, ter esperança em situações adversas. Esta era a postura de Yusuf, criança, mas ele já sabia como lidar com aquela situação. Caso contrário, é alguém que iria entrar em depressão, ficaria muito triste e simplesmente ficaria preso emocionalmente àquele evento. Mas não aconteceu com Yusuf. Por quê? Porque ele tinha um pai que lhe treinava para isso. 3.
Yusuf vai viver naquela casa da Zuleika e vai lá e depois falamma balagha ashuddahu, quando ele atinge a sua maturidade, ele se torna um homem mais forte, jovem, e Allah vai lhe dar conhecimento e sabedoria. Então ele se tornou um homem muito poderoso, apesar de estar ali a servir aquela casa, mas o seu charme, a sua áurea encantou aquela senhora que era suposto ser a mãe dele e não resistiu. Certa vez ela organizou um local e fechou as portas daquele local, dizendo em seguida: Haitalak, vinde a mim. E vindo a mim, eu estou aqui para si, Yusuf. Nesse momento, Yusuf se dá conta da armação daquela senhora e ele diz o seguinte: Ma'adallah, eu busco refúgio em Allah. Eu me refugio para junto de Allah. O que é que nós aprendemos aqui no número 3? Religiosidade. Yusuf saiu ainda criança ou adolescente de casa e vai crescer no Egito, mas a questão religiosa ainda era muito, mas muito forte nele, ao ponto dessa conexão que ele tinha com o seu Criador fazer efeito mesmo depois de tanto tempo no ambiente que podia lhe influenciar negativamente. E ele diz: Ma'adallah, e diz mais: Innahu Rabbi, este aí que é teu marido, é meu patrão. Innahu la yuflihu dhalimun, e saiba que os injustos jamais poderão prosperar. Aqui nós aprendemos o elemento número 4, que é a questão da castidade. Yusuf alayhi salam era casto, tão casto, mas tão casto que mesmo estando numa situação vulnerável por ser jovem, não casado, entre outros detalhes, estar numa situação em que, se ele tivesse cometido aquele ato, ninguém teria sabido daquilo, mas a sua relação com o seu Criador era tão forte que Allah subhanahu wa ta'ala protegeu a ele, o seu Criador protegeu a ele, fazendo com que ele saísse dessa situação. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos 4 coisas que o pai, Yaqub alayhi salam, incutiu em seu filho. Ele fez um investimento pesado no seu filho. Ele estava a investir em pessoas. Recordem-se que o nosso tema aqui é falar sobre o maior investimento que um ser humano pode fazer. Então, é investir em pessoas. Yaqub alayhi salam investiu no seu filho. E por que ele investiu isto no seu filho? Porque nós aprendemos lá no passado que quando nosso pai Adam alayhi salam foi criado, apresentado perante os anjos, lá estava o Iblis, o Lúcifer, que estando naquela ocasião, nosso Criador diz para os anjos que prostrem-se para o Adam. Todos prostraram-se e lá Iblis, excepto o Lúcifer. Quando confrontado, por que não te prostraste? Ele chega a dizer que ana khairun minhu, sou melhor que ele. Khalaqtani min narin, a mim criaste do fogo, wa khalaqtahu min tinin, e a ele criaste do barro, Então o que acontece nessa situação, nessa ocasião? Allah vai amaldiçoar a ele. E ele diz: não, o Senhor, estou pedindo me tolerar até um determinado tempo. O Senhor dos mundos diz: não, estás tolerado. E ele diz: Fabima aghuaitani, Senhor, prometeres desviado, la aquodanna lahum siratakal mustaqim, vou me colocar firme no teu caminho reto, no caminho que leva até si. Depois ele diz: Thumma la atiyannahum min bayni aydihim, eu vou lhes bater de frente. E você já sabe o que é bater de frente. Significa bater no córtex pré-frontal, ou seja, onde nós desenvolvemos a visão. Assim, pais e pessoas que não compreendem deste cenário investem em coisas supérfluas, coisas superficiais, compram ali um PlayStation, colocam uma televisão e coisas superficiais e deixam de investir nas pessoas que são os seus filhos, que é fazendo com que eles tenham uma visão muito forte.
E muitas das vezes é com o exemplo prático da vida deles. Se eles querem que os filhos sejam bons homens, eles têm que ser bons homens. Sejam bons esposos, eles têm que ser bons esposos. Bons patrões, eles apenas têm que ser porque é para os filhos terem essa visão. De contrário, o Shaitan acaba roubando isso das pessoas. Ele ataca de frente. E as pessoas que não têm visão vivem de divisão. 2, ele diz: vou lhes bater de trás. De trás é quando ele faz com que em todas as situações nós não consigamos compreender a realidade daquela situação. E isto cria-nos a depressão. A depressão. Depressão é quando a nossa alma se prende ao passado. Não conseguimos compreender eventos do passado e ficamos presos emocionalmente a estes eventos. É o Shaitan batendo. Depois, o Aimani, vou-lhes atacar da direita, religiosidade. Religiosidade, quando não temos este caminho que leva a Deus, estes princípios, fundamentos, não gostamos de orar, não gostamos de fazer doar, preces, então o que é que acontece? O Shaitan acaba batendo da direita. O Anshama Ilihim, e da esquerda, vou-lhes atacar da esquerda, que é um ataque ao coração, não é? Ou a inclinação aos pecados, ao coração, a inclinação aos pecados. Quando ele percebe que não consegue atacar nem de frente, nem de trás, nem de lado, então ele vai bater no coração ou na parte esquerda, que é para fazer o quê? Fazer com que a energia caia e a pessoa automaticamente perca controle. A maior parte dos homens que eram tidos como piedosos, homens virtuosos, a maior parte deles encontraram nos desejos carnais ligados a mulheres seu ponto fraco ao ponto de terem cometido atrocidades e terem até desistido da causa que uma vez haviam estado apegados. Então, a partir disso, o Shaitan ataca o ser humano. Portanto, para nós conseguirmos colmatar, conseguirmos superar essas situações, o que é que nós vamos fazer? Vamos investir isso nas pessoas. Temos que criar condições para que as pessoas vivam essa realidade. As pessoas que já estão presas emocionalmente, perderam todas essas capacidades de visão, de significação, tudo, precisam ser trazidas a uma nova realidade e nós precisamos gastar tempo e dinheiro, recursos, não é? Para investir isso nas pessoas. Pedimos que o nosso Criador nos dê a compreensão daquilo que nós falamos e que, ultimamente, ao finalizando, nós dissemos Alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.